paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada um de vocês. Hoje, 26 de abril, terça-feira, segunda semana da Páscoa. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Curta, comente, compartilhe. Se torne, junto aqui com o canal da Casa de Missão aqui no YouTube, um evangelizador. Então envie para aquele quem você mais sabe que necessita e que essa palavra, essa liturgia de hoje possa mover o nosso coração como tem acontecido todos os dias. Queridos irmãos, recordando a nossa pizza da Casa de Missão no dia 29, nessa sexta-feira agora, contribua com esta obra, ajude esta obra, Casa de Missão, a alcançar mais pessoas e através dessa pizza em favor também, em prol da escolinha e de todas as áreas da Casa de Missão que tanto nós da obra precisamos e junto com você alcançar muitos corações. Queridos irmãos, o evangelho então desta terça-feira está lá em João, capítulo 3, do versículos de 7 ao 15. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários, sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não te maravilhes de que eu tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: Como se pode fazer isso? Disse Jesus: És doutor em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, este evangelho nos faz refletir, ir em busca de um rumo diferente na nossa vida, um rumo aonde vai nos levar à vida eterna, que é o próprio Cristo. Então, não é eu, Vinícius, falando, não é a Casa de Missão, não, é o próprio Cristo, que aqui são palavras do nosso Senhor para Nicodemos, aquele homem que ia às escondidas e às escuras ao encontro de Jesus por medo dos judeus, por medo do que poderia acontecer com ele. Mas, queridos irmãos, Jesus fala claramente a cada um de nós que é necessário então nascer de novo. Romanos 12 vai dizer que é necessário a mudança de pensamento, a metanoia, como nós costumamos dizer, a igreja nos coloca a metanoia, a mudança de pensamento. Jesus, uns versículos antes, ele vai dizer a Nicodemos: aquele que é da carne vive para a carne, mas aquele que é do Espírito vive para o Espírito. Queridos irmãos, então uma metanoia, aquilo que então começa a mudar no meu pensamento, e aí vai para o meu coração. E aí então, se eu começo a olhar para as coisas puras, as coisas celestiais, eu vou então começar a ter atitude naquilo que eu penso, naquilo que está no meu coração. Então, se eu penso nas coisas do alto, eu vou então exalar pureza, eu vou exalar paciência, o amor, eu vou exalar mesmo a gratidão. Mas se eu então estou voltado à carne, para as coisas da carne, eu vou pensar então na luxúria, nos luxos da vida, enfim, nas coisas terrenas que a gente bem conhece. Então é necessário nascer de novo, é ter a atitude de querer então essa transformação. E aí é lindo, eu vou ser levado pelo Espírito, porque o vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Queridos irmãos, existe coisas na nossa vida, existem testemunhos que a gente olha para aquela pessoa e diz: meu Deus, como ele mudou tanto. Como aquela pessoa que era viciada no alcoolismo não é mais, porque hoje ela é sóbria. Aquele que era viciado nas drogas, na pornografia, hoje ele é puro, hoje ele não pensa mais nisso, porque o Espírito Santo age assim na nossa vida, irmãos. Assim como Jesus vai dizer o exemplo do vento, que a gente não sabe se vem do norte, do sul, como que sopra, como que vem, assim o Espírito Santo na nossa vida, queridos irmãos. A gente
começa quando a gente pede, deixa que Ele haja na nossa vida, a gente vai ser transformado. E quando a gente vê, a gente já mudou, a gente já não é uma pessoa mais, uma pessoa orgulhosa, pelo contrário, a gente é humilde. Quando a gente era impaciente, hoje a gente é paciente. Quando a gente somente pensava em beber, em fazer farra, hoje a gente somente pensa em estar com Jesus, estar na presença dele. E aí quando a gente então olha, a nossa vida mudou, assim o Espírito Santo ele age. E muitas vezes a gente não vai sentir, a gente não vai o ver, mas ele sopra de uma forma que quando a gente reconhece que é o Espírito Santo, então a gente se deixa levar. Então eu nasço de novo e aí eu deixo ser levado pelo Espírito Santo que me conduz, que me guia. E aí Jesus nos pede para receber e crer, porque ele vai dizer: em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho de que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. É necessário receber. Não adianta eu pedir, não adianta eu implorar para o Senhor mudar de vida, mas eu preciso receber e deixar frutificar no meu coração. E é isso tudo pela ação do Espírito Santo. E aí, então, quando eu recebo, eu creio em tudo que está acontecendo na minha vida. Eu tomo posse, deixo adentrar no meu coração e aí então eu vou ser levado. E aí as coisas vão começar a acontecer, tudo no tempo de Deus. E aí então, desde a minha metanoia, minha mudança de pensamento, eu vou tomando posse de tudo que tem acontecido na minha vida. E aí, queridos irmãos, todos os dias então fazer essa semente crescer. E mesmo diante das tribulações, porque a semente é necessário que morra. Jesus vai dizer que é necessário a semente, trigo, né, morrer para que ela dê fruto. É necessário, mesmo diante dessas tribulações, com a ação do Espírito Santo, eu crer que eu estou sendo então movido para algo, para um lugar que me espera, que me aguarda, juntamente com todos aqueles que o Senhor me confiar, que é o céu. E aí Jesus vai dizer: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha vida eterna. Quando Deus pede para que Moisés erga aquela serpente, todos os hebreus estavam então morrendo, mas todos que chegassem naquela serpente, olhassem para aquela serpente, era curado. Assim já Deus prefigurava o seu Filho, que seria erguido numa cruz. E é assim, irmãos, com o nosso olhar na cruz, amando Jesus crucificado, depois de tudo que vivemos nessa quaresma, vivendo esse tempo novo, com o olhar para as coisas do alto. Por isso que Jesus, então, é levantado no alto, para que todo o olhar, todo o coração esteja no alto, nas coisas celestiais. Porque Jesus vai dizer a Nicodemos: se eu já falo das coisas terrenas e não me credes, como vai crer quando eu falar das coisas celestiais? Queridos irmãos, nosso coração, nosso olhar, todo o nosso ser precisa estar voltado ao alto, para o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. E aí então eu vou entender que eu já não sou mais dessa terra, mas assim, eu sou do céu, aonde tem um paraíso, um céu que me aguarda. E aí então toda a minha vida, todas as coisas em minha volta vai ser transformado pela ação desse Deus, desse Espírito Santo, nosso advogado, nosso paráclito, nosso defensor, que vivifica nossos dias, que dá mesmo a graça de sentir Ele tocar, mesmo quando eu não sinto, vamos dizer, fisicamente com as emoções, mas com a razão de saber que então me move, Ele me guia para este céu, esta morada eterna que me aguarda. Nicodemos, aquele que se encontrava à noite com Jesus, depois disso eu tenho certeza, depois de tudo, ele compreendeu que é nas claras, é sobre a luz que eu vou enxergar Jesus. Porque se eu estou na escura, eu tropeço, eu caio, eu me machuco. Mas se eu estou na luz, na clara do dia, nas claras do dia, eu vou entender então. E vou sentir que Jesus está comigo e vou conseguir enxergar Ele, tal como Ele é. E aí, queridos irmãos, nada pode nos parar. Porque aquele que nasceu de novo, aquele que escolheu pelo Espírito, aquele que escolheu então estar com o olhar no Jesus crucificado, nas coisas do alto, esse vai sim ter uma vida segundo o Espírito e ter uma vida abundante, uma vida cheia da graça, uma vida iluminada pela ação deste Deus que nos dá vida e vida em abundância.
Queridos irmãos, uma ótima terça-feira. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.